Irmãos e irmãs no Salvador Jesus. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5. Deus olhou com misericórdia e graça para toda a humanidade, e por isso podemos celebrar hoje o culto de Sexta-feira Santa. Que Deus possa nos abençoar. Convido vocês a nós podermos invocar a presença do nosso Deus. Também confessar os nossos pecados a Ele e receber o perdão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos de Deus nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus, eu vos pergunto: é essa vossa sincera confissão que vos arrependeis verdadeiramente dos vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se é, afirmai dizendo sim. Sendo sim a tua resposta, em virtude dessa vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos nesse momento o Evangelho do dia de hoje, que encontramos no Evangelho de João, capítulo de número 19, dos versículos 17 a 30. Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Em hebraico, o nome desse lugar é Gólgota. Ali os soldados pregaram Jesus na cruz e crucificaram também outros 2 homens, um de cada lado dele. Pilatos mandou escrever um letreiro e colocá-lo na parte de cima da cruz. E nesse letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitas pessoas leram o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. Então, os chefes dos sacerdotes disseram a Pilatos: não escreva Rei dos Judeus, escreva: esse homem disse, eu sou o Rei dos Judeus. O que escrevi? Escrevi, respondeu Pilatos. Depois que os soldados crucificaram Jesus, pegaram as roupas dele e dividiram em 4 partes, uma para cada um. Mas a túnica era sem costura, toda tecida numa só peça, de alto a baixo. Por isso os soldados disseram uns aos outros: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver quem fica com ela.
Isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. Repartiram entre si as minhas roupas e fizeram sorteio da minha túnica. E foi isso o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, e Maria, a esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopo e a encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Até aqui a leitura do Evangelho. Queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido você a cantar junto, a acompanhar o hino Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor, número 84 do Inário Luterano. Corre uma fonte divinal de sangue do Senhor. Ali terá perdão real o pobre pecador. Eu nessa fonte banharei meu negro coração. De Cristo então receberei completa redenção. Lavado assim me ajuntarei a toda a multidão dos santos fiéis que junto ao Rei ao pé do trono estão. Teu grande divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar.
Graça e paz da parte de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho, destacando o versículo de número 30 do capítulo 19 do Evangelho de João, onde diz: quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Amigos do Salvador Jesus, hoje é um dia especial para toda a cristandade. Lembramos a morte de Jesus na cruz. O profeta Isaías já havia profetizado, mas Isaías não é o primeiro que profetiza. Nós precisamos nos lembrar já da promessa do nosso Deus, que em Gênesis 3,15, após a queda em pecado de nossos primeiros pais, Deus já havia dito que um descendente da mulher seria o Salvador do mundo. Jesus viria. Os profetas do Antigo Testamento lembraram sempre desta grande notícia, desta grande mensagem. E em especial, Isaías, há 700 anos antes, havia falado sobre o sofrimento de Jesus como o servo sofredor. Capítulo 49 de Isaías, capítulo 50, capítulo 52 e capítulo 53. Aquele que Deus enviaria para expiar, pagar por todos os pecados da humanidade, oferecendo à humanidade e a todos nós perdão, vida e salvação. Para os seres humanos, o benefício do perdão, da vida e da salvação vieram de graça. Vieram gratuitamente, como o apóstolo Paulo lembra em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, o Salvador. Mas, para Jesus, custou um alto preço. Custou o seu santo e precioso sangue vertido na cruz. Em 1 João 1,7 está escrito: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Com esse ato redentor de Cristo na cruz, pecado, diabo, morte estão vencidos. Aqueles inimigos que para nós eram um terror e não podíamos com eles. Mas Cristo os venceu, nos dando liberdade das algemas do pecado, nos dando proteção total e irrestrita das artimanhas do diabo e nos fazendo com ele vencedores também sobre a morte. Pois no terceiro dia, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele o primeiro a ressuscitar. O sacrifício de Jesus na cruz nos mostra que Deus é fiel em todas as suas promessas. A grande promessa da vinda do Salvador Jesus, feita lá aos nossos primeiros pais, como falamos, agora está cumprida. Isso nos dá também a certeza do cumprimento das promessas de Jesus nas bênçãos diárias das nossas vidas. Quando ele diz para nós, por exemplo, estou convosco todos os dias até o fim dos tempos, Mateus 28, 20. Ou quando diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Mateus 11, 28. Ou ainda, quando lá em Hebreus 13, 5, lemos, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E é importante que nesse texto de Hebreus, não só as coisas, bênçãos espirituais, mas as coisas desse mundo
as nossas necessidades também, inclusive financeiras, é o contexto do texto de Hebreus. Ou seja, Deus nunca deixa também de dar o pão de cada dia para os seus filhos. Fica evidente no sacrifício redentor de Cristo a nosso favor o amor incondicional de Deus. Ou seja, nenhuma condição havia de nossa parte para merecermos a salvação. E em 1 João 1, 4, 19, nós lá encontramos escrito: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Pela palavra de Deus e os sacramentos, batismo e santa ceia, Deus nos abastece com esse seu amor os nossos corações e as nossas mentes. Porque, mediante a fé nele, o amamos acima de todas as coisas a partir daí. E ao nosso próximo como a nós mesmos. Sabemos da nossa condição de pecadores, mas sabemos do perdão que temos em Cristo e sempre poder voltar de novo a estar com Ele, seguindo a nossa vida, porque Ele nos ama. Mesmo sendo filhos de Deus, nós ainda vivemos neste mundo, com as consequências do pecado, mas com olhos diferentes, com atitudes diferentes, com amor ao nosso próximo e com a certeza da vida eterna. Por isso, em tempos de aflição, como os que vivemos hoje de uma maneira toda especial, com a ameaça do coronavírus, nós não tememos. Confiamos em Jesus. Amamos o nosso próximo e auxiliamos o nosso próximo nas necessidades que ele tem, como estamos vendo também nos dias de hoje, muito especial, porque é necessário aliviar as suas aflições. A mensagem do dia de hoje não é uma mensagem, poderíamos dizer assim, fácil e tranquila, em termos de que todos no mundo entendam essa mensagem. Por quê? Trata-se da mensagem da cruz. E o apóstolo Paulo, falando na carta endereçada à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 1, 23 e 24, diz: mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E um pouquinho antes do nosso texto que falamos, versículo 24 e 25 de 1 Coríntios, Paulo diz no versículo 18, de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Para nós cristãos, celebrar o dia de hoje é muito especial. O que era impossível para nós sair do lamaçal do pecado sozinhos, o Espírito Santo nos leva a Cristo, pelo batismo, ou pela proclamação da palavra de Deus, ou seja, da mensagem da cruz, e nos mantém na verdadeira fé. A palavra, o batismo e a Santa Ceia são os meios que o Espírito Santo usa para criar e para manter a fé. Aqui está o grande valor da mensagem da cruz. O Deus de amor, graça e misericórdia providenciou o seu Filho como substituto. Substituto nosso. E o que significa isso? Nós deveríamos pagar pelo preço da nossa culpa. Deus, no entanto, joga todos os pecados da humanidade toda, também os teus e os meus pecados, lança-os sobre seu Filho, Jesus, como diz Isaías 53, 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando.
E esse que carregou o nosso sofrimento, Jesus, na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 14, é chamado de o grande sacerdote. E o que significa isso? Ser o grande sacerdote. Eu convido você, se quiser acompanhar, no final de nossa mensagem, as palavras que encontramos então na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, versículo 14 a 16, onde diz o seguinte: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. Amigos no Salvador Jesus, no Antigo Testamento, o sacerdote era o intermediário entre o povo e Deus. Ele apresentava os sacrifícios, queimava o incenso, e você está lembrado pelo conhecimento que você tem, que o templo tinha uma grande cortina. E o lugar maior era o lugar chamado o Santo. E o lugar que ultrapassava a cortina, que ninguém poderia ter acesso, a não ser o sacerdote, uma vez por ano, era o Santíssimo. E ali estava a arca da aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos, com a vara de Arão que floresceu, e também a tigela do maná. Em cima dessa arca havia o propiciatório, com 2 querubins, um de cada lado, 2 anjos, e ali era aspergido sangue. E o que lembrava isso? Que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purificaria de todo o pecado mais adiante. Com a vinda de Jesus, e Jesus agora sendo Ele próprio o sacrifício que vai à cruz, é abolido todo e qualquer sacrifício, como no Antigo Testamento. Porque o grande sacerdote cumpriu o que prometera e entrou na própria presença de Deus. E você está lembrado que por ocasião da morte de Jesus na cruz, em Mateus 27, 51, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. E o acesso ao Pai por Cristo Jesus agora está aberto. Diz o texto de Hebreus no versículo 15, o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Você está lembrado que Jesus foi tentado, conforme o texto de Mateus 4, 1 a 11. Porém, Jesus não caiu nas tentações. O primeiro Adão caiu e levou a humanidade ao afastamento de Deus e à perdição. Mas o segundo Adão não caiu na tentação, venceu. Cristo é o vencedor, é por nós. E vejam, o texto diz que esse grande sacerdote, ele sabe muito bem compreender as nossas fraquezas. O que quer dizer isso? Que as minhas fraquezas, as tuas fraquezas, as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, todas que temos nesse mundo, Ele sabe compreender. Por isso o salmista no Salmo 37, 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele sabe o que é sofrer, e Ele tem essa empatia contigo, comigo, com toda a humanidade, e quer que levemos a Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5, 7.
Finalizando, o texto nos diz, em Hebreus 4,16: por isso tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Este é o sentido do dia de hoje. O grande sacerdote que se entrega a nosso favor e nos acolhe em tudo o que precisarmos, dizendo que podemos chegar a Ele com toda a confiança, para levar a Ele todas as nossas necessidades, dificuldades, angústias e dores que possamos ter neste mundo. Por isso é maravilhosa a palavra de 1 Tessalonicenses 5,17. Orem sempre. Que Deus possa nos abençoar na caminhada da nossa vida. Que Deus possa nos abençoar também no dia de hoje, quando nós queremos meditar cada vez mais também nesta palavra de Deus. E deixo a sugestão para você, do final dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para que possamos aproveitar esse dia, os próximos dias de toda a nossa vida, jamais nos esquecendo de que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Que Deus possa abençoar com a leitura do final dos evangelhos, em que esta história da paixão, morte e ressurreição de Jesus é nos trazida para conforto, consolo, perdão e vida eterna. Deus nos abençoe. Amém. Convido já você também para nós elevarmos os nossos pensamentos a Deus em oração. Ó Senhor Jesus, de coração te agradecemos por tua santa e amarga paixão e morte. Ó abençoado Redentor, rogamos que a tua amarga paixão e morte jamais deixe de produzir bênçãos em nossa alma. Ensina-nos a conhecer-te como nosso único Salvador dos pecados, para que nos abstenhamos de falsos consoladores e tenhamos verdadeiro conforto somente pela fé em ti. Que a lembrança de tua cruz faça desaparecer os nossos impulsos para a prática do mal e implante em nós desejos puros e aspirações santas, para que, mortos para o pecado, vivamos em justiça. Ensina-nos também a levar a nossa própria cruz e a suportar com paciência, obediência, todas as coisas por amor ao teu nome. Que a tua cruz seja o nosso conforto e a nossa força na hora final, para que, pela fé, possamos vencer os terrores da morte e alegremente entregar a nossa alma em tuas mãos. Tendo assim sofrido contigo, possamos também contigo ser glorificados. Ó inocente Cordeiro Divino, suportaste as nossas ansiedades e carregaste as nossas dores. O Senhor colocou sobre ti os pecados de todos nós. Em perfeita obediência ao Pai Celestial, ofereceste voluntariamente a tua vida como nosso fiador, para efetuar o total pagamento pelos nossos pecados com o teu divino sacrifício. Bondoso Deus, olha com tua graça, misericórdia e amor para as nossas vidas no dia a dia, assim como tu tens feito. Porque se não fosse a tua mão poderosa a nos suster e a tua mão poderosa a nos abençoar, não estaríamos onde estamos e não confiaríamos em quem confiamos, em ti. Bondoso Deus e Pai,
Concede as tuas bênçãos na continuidade de nossas vidas, para que possamos jamais nos afastar da fé verdadeira. Ó Cristo Jesus, nosso Salvador, fica conosco a cada dia. Especialmente quando temos grande dificuldade, não só em um ou outro lugar, mas temos a pandemia, que significa dificuldade em todo o mundo. Olha com tua misericórdia para cada um de nós. Olha com tua misericórdia e afasta de nós este mal. Olha com tua graça e misericórdia para aqueles que contraíram o vírus e estão em necessidade. Olha com tua graça e misericórdia para aqueles que perderam seus entes queridos. Continua a olhar com tua graça e misericórdia, porque, como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 10, pela graça de Deus sou o que sou. Continua, Senhor, mantendo a tua graça sobre nós, para que possamos seguir a nossa vida em todos os sentidos, e nós possamos, por fim, alcançar a vida eterna, por ti, ó Cristo Jesus, nosso Salvador. Revestidos agora com o manto da justiça que adquiriste para nós, com a tua morte na cruz, recebemos perdão e paz. A ti que nos amaste tanto, e em teu sangue nos lavaste, concede as tuas bênçãos para aqueles também que têm as suas necessidades e dificuldades de outra ordem, mas chegam a ti, para que tu os alivies, os perdoe em tua graça e sempre os acolhas. Seja toda a glória e todo o domínio pelos séculos sem fim, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você a orar o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E oração essa que nos dá força para que nós possamos ter a nossa vida vivida de acordo com a vontade de Deus, os seus santos mandamentos. Oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Convido você a entoar conosco, nós todos em conjunto, o hino Jesus deu sua vida a fim de nos salvar. Hino 83 do Inário Luterano. Jesus deu sua vida a fim de nos salvar, e herança muito querida nos céus nos preparar. Ditoso quem for crente no Redentor Jesus, e com amor ardente cantar em sua luz. Pregai as boas novas da eterna salvação, e dai ao mundo as provas da vossa redenção.
Encerramos assim o nosso culto de Sexta-feira Santa. Que bom que você participou conosco. Fazemos o convite para que no domingo, às 10 horas, você esteja de novo conosco em sintonia, para que nós possamos comemorar a vitória de Jesus sobre a morte. Cristo ressuscitou. Deus os abençoe em sua graça. Amém.